A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Estou eu aqui mais uma vez para meditar um pouco nas Escrituras. Epístola de Paulo aos Colossenses, revelando Jesus como o cabeça da igreja. Me chama a atenção um texto, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. E dentro desse contexto, Paulo vai trazer à memória da igreja de Colossenses de uma classe que vivia dentro daquele contexto de Jesus, os fariseus. Os fariseus eram uma classe que tinha alguns requisitos, até por excelência, né? Eles eram zelosos da lei, eles prezavam pela lei, eles cumpriam a lei ao máximo, né? Porque ninguém cumpria a lei, eles chegavam num patamar que estava acima de muitos. Mas os fariseus, eles tinham um erro, eles cometiam um erro. Eles primeiro se santificavam com a intenção de chegar, de ter o objetivo de se justificar perante Deus. Qual era a forma e a maneira que eles usavam para se santificar? Eram regras. Regras. Não toque nisso, não faça aquilo, tá? Essa situação toda. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, a partir do versículo 20, para a gente poder entender o contexto do texto que nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 3. Paulo vai dizer no versículo 20 do capítulo de número 9 de Colossenses, dizendo assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Esse era o grande problema dos fariseus. Eles primeiro queriam se santificar com a intenção de se justificar perante Deus. E qual era a maneira? Qual era o meio? Regras. Regras. Não toque nisso. Há um episódio nas Sagradas Escrituras que nós vamos ver eles querendo aplicar esta regra, uma dessas regras em Jesus. Quando eles estão ali próximo de Jesus e Jesus vai comer e não lava as mãos. Aí ele vai dizer assim, eles vão dizer assim: eita, mas ele come sem lavar as mãos, porque havia uma tradição no meio deles que antes de comer eles teriam que o quê? De se purificar, de se santificar para se alimentar, porque o alimento é uma dádiva divina. Então eles lavavam as mãos, começando do antebraço para baixo. E Jesus não fez isso. Aí Jesus chega e diz assim para eles: o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Então, regras não nos leva à santificação e muito menos à justificação. Por que eu digo isso? Porque no cristianismo é ao contrário. No cristianismo, nós primeiro somos justificados por Jesus Cristo, e com essa justificação na cruz do Calvário, através do seu sangue, nós somos justificados perante o Pai, e isso nos traz paz com Deus, a nossa justificação em Cristo. E o processo de santificação só vai se lidar após essa justificação, e esse processo de santificação, de separação para Deus, ela é constante, diária. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar a partir do versículo de número 1 do capítulo número 3. Porque ele inicia o versículo de número 20 do capítulo 2 falando que nós morremos com Cristo para os princípios elementares deste mundo, que são regras, que são doutrinas humanas, que são dogmas. Aí vem Paulo no versículo de número 1 do capítulo 3 dizendo assim: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo,
Ou seja, se nós morremos para os rudimentos do mundo, e em Cristo Jesus nós ressuscitamos com Ele, nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós precisamos traçar algumas diretrizes. Nós precisamos mudar de posição. Porque agora é diferente. Agora não são mais regras com a intenção de se santificar para alcançar a justificação, mas agora é sendo justificado com Cristo, porque nós morremos e ressuscitamos com Ele, e o Espírito Santo de Deus habita em nós com o objetivo e ministério e serviço de nos santificar a cada dia. Aí Paulo vai dizer isso assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, vocês devem procurar as coisas que são do alto. Não mais as coisas terrenas, mas as coisas do alto. As coisas divinas, as coisas do céu, as coisas que estão na esfera da divindade, as coisas que estão na esfera do Altíssimo, as coisas do reino dos céus. Tá? Então precisamos procurar as coisas que são do alto. Por que nós precisamos procurar as coisas que são do alto? Porque já que nós morremos para os rudimentos do mundo e ressuscitamos com Cristo, precisamos procurar essas coisas, por quê? Porque é lá no alto onde Cristo está assentado à direita de Deus, diz o texto. Por que ele está assentado à direita de Deus? Porque ele foi o quê? E ele é o quê? Vitorioso. Ele foi vitorioso sobre o pecado, ele foi vitorioso sobre o mundo, ele foi vitorioso sobre o inferno e ele foi vitorioso sobre Satanás. A vitória de Cristo. E pelo fato dele ter sido vitorioso nesses 4 pontos, o Senhor Deus promoveu em Cristo e fez com que ele se assentasse à sua direita. Por que assentado à sua direita? Porque na época dos reis, quando uma nação pelejava contra outra nação, o rei enviava o seu exército e seu general de exército para a peleja. E quando o exército de uma certa nação era vitoriosa sobre a outra nação e trazia os despojos do outro reino em garantia, em, como é que eu posso dizer, em reconhecimento ao general, ele dava a oportunidade do general assentar à sua direita pelo fato do general e seu exército pelejar e ser vitorioso sobre aquela nação. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus morreu e ressuscitou e está assentado à direita de Deus, é uma figura daquilo que um general de exército, quando saía para a peleja, era vitorioso e o rei honrava esse seu, melhor dizendo, honrava esse seu general, colocando o general a sentar à sua direita como vencedor da peleja. Assim aconteceu com Cristo. Então é por isso que nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Procurar as coisas lá do alto. Primeiro ponto que Paulo quer nos ensinar. O que nós estamos procurando? O que é que nós estamos buscando? Qual é a tua prioridade? Paulo está dizendo aqui no versículo de número 1 do capítulo 3 de Colossenses que nós precisamos buscar as coisas que são lá do alto. E as coisas lá do alto são totalmente diferentes das coisas daqui de baixo.
Porque, primeiro, o céu não é corrupto e aqui embaixo há corrupção. As coisas lá do alto são divinas e aqui de baixo são humanas. A vontade lá do alto é totalmente diferente da vontade daqui de baixo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos o quê? Procurar, e outras traduções diz que nós devemos buscar. O que é que tu tens buscado aqui nessa terra enquanto você está passando? Você que já ressuscitou com Cristo porque você morreu para os rudimentos do mundo. O que é que você tem procurado? São as coisas lá de cima ou as coisas daqui de baixo? Hein? A primeira afirmação de Paulo é que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Segundo ponto, ele vai dizer no versículo de número 2 que nós não devemos apenas buscar, porque buscar é muito fácil. Agora ele diz no versículo número 2 que mantenham o pensamento nas coisas do alto. E eu faço a segunda pergunta para você. O que é que tu tens pensado? Qual é o teu pensamento? O que é que tu tens maquinado nessa tua cabecinha? Hein? O que é? Tem uns que pensam mais, porque tem uma cabecinha mais volumosa, e outros pensam menos, porque tem a cabecinha menor, né? Mas o que é que tu tens pensado? Hein? Tu tem pensado em quê? Paulo vai dizer, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Não basta apenas buscar. Você tem que estar pensando constantemente as coisas do alto. A tua cabeça precisa pensar nas coisas do alto. Não apenas nas coisas terrenas, nos rudimentos deste mundo. Não basta apenas buscar, porque você pode... Mas o teu pensamento deve estar em outra dimensão. E a dimensão da cabeça do cristão, ele tem que estar nas coisas do alto. É isso que Paulo está dizendo. O que é que tu tens pensado? Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ponto. Buscar e pensar. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, Maurício, vai dizer assim, meu primo Júnior, vai dizer assim, pois vocês morreram. Hein? Às vezes, rapaz, como é que pode? Eu morri, eu estou vivinho. Mas morrer, que ele está dizendo aqui, é deixar de praticar os rudimentos do mundo. E uma nova vida é praticar e buscar as coisas lá do alto. Não as coisas do alto, mas as coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está o quê? Escondida com Cristo em Deus. Onde é que Jesus está? Ele está assentado à direita de Deus. E se nós buscarmos, se nós pensarmos nas coisas lá do alto, a nossa vida está escondida com Cristo, com Deus. Por quê? Porque ele está lá no alto. Ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo e está sentado à direita de Deus. Todo cristão sabe disto. Independente de qual religião você, melhor dizendo, de qual denominação você professa. Se você é católico, se você é evangélico, todo cristão sabe disto, que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Aí diz mais, versículo 4. Por que nós precisamos morrer para os rudimentos do mundo? Porque nós ressuscitamos em Cristo. E se nós ressuscitamos em Cristo, nós devemos o quê? Morrer para os rudimentos do mundo e buscar as coisas lá do alto e pensar as coisas lá do alto. Por quê? Porque há uma promessa. Que promessa é esta? Diz o versículo de número 4. Quando Cristo, que é a sua vida, a minha vida,
Se você morreu e ressuscitou em Cristo, Cristo é a tua vida. Você tem vida em Cristo. O mundo não te dá a vida, mas Jesus te dá a vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for o quê? Manifestado. E de que forma é essa que Jesus vai se manifestar? As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela afirma que Jesus voltará nesta terra. Primeiro ele vai buscar a sua igreja. Depois ele voltará para reinar durante 1000 anos aqui nesta terra. Ainda tem uns assim que dizem, não, mas se Jesus voltar, vão fazer pior do que fez da primeira vez. Nunca, 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 nunca. Ele vem em poder, ele vem em glória, ele vem em majestade. E há uma promessa para a sua igreja. Paulo está escrevendo essa carta à igreja que está em Colossenses. Essa carta é para a igreja de Jesus. Não é para judeu, não é para gentil, mas sim para a igreja, o corpo de Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês, igreja, também serão manifestados com ele em glória. Seremos transformados. Teremos um corpo glorificado. E estaremos com ele em glória, a sua igreja, a noiva de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ei, se vocês já morreram para os rudimentos do mundo, não se submetam mais a regras. Paulo, como um ex-bom fariseu, ele sabia disso. Ele sabia que ele, como fariseu, ele sempre galgou em praticar regras para se santificar, para alcançar a justificação. Mas nós, igreja, não. O cristão, não. Primeiro ele é justificado com Cristo e assim alcançamos a nossa santificação. Por isso, se vocês morreram para os rudimentos do mundo e ressuscitaram em Cristo Jesus, vocês precisam tomar uma atitude. Qual? Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, porque Cristo está lá assentado à direita de Deus, certo? Por quê? Porque há o peso de uma promessa. Jesus voltará. Amém? Quero deixar essa reflexão nessa manhã para você, no seu coração. Estude as Escrituras, busque a Deus, leia a Bíblia, ore a Deus e Ele vai te abençoar em nome de Jesus.